Resumo da novela O Rico e Lázaro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Rebeca diz que a rainha está inconsolável. Urzabum fala que o soberano morreu em paz e que a cerimônia foi bonita. Eles esperam que Evil seja misericordioso. Labas, brincalhão, foge do banho, mas acaba indo. Rebeca comenta que o menino é doce, Urzabum diz que Samu é fria, e Rebeca diz que ela ama a família. Urzabum diz que vai procurar a mãe na parte pobre da cidade. Rebeca pede que ele volte logo, pois a situação em casa fica cada vez mais tensa. A rainha de Judá lamenta ter destruído a vida do filho por ambição, impediu seu amor, o tornou prisioneiro e agora sua nora está sendo caçada. Ebed tenta acalmá-la, mas ouvem gritos. A rainha chama por Joaquim. Edissa aparece sendo jogada na cela e diz que foram presos. A rainha pergunta por Joaquim, e Edissa conta que ele foi levado para outra cela. Em outro lugar, Joaquim e Ravina são jogados na prisão. Joaquim pede desculpas por ter envolvido Ravina. Ele responde que fez o que achava certo e que não deve se culpar. Joana pede a Daniel que interceda por Ravina. Daniel explica que Evil já concordou que Joaquim se entregaria. Asher assume culpa por ajudar na fuga. Abednego pede confiança em Daniel. Matias teme pelo pai no calabouço. Joana teme que Nebuzaradã seja violento. Daniel e Asher vão verificar a situação. Daniel pede que Abednego confirme se Evil foi informado da prisão. Lior consola Joana dizendo que depois do retorno dos mortos com Asher, tudo pode melhorar. Aspenais diz a Shag que não encontrou ligação real entre Nebuzaradã, Samu e a linhagem real. Shag pergunta se Evil Merodach tem pintas. E Aspenais responde que nem todos os descendentes as têm. Comentam que o menino com as mesmas pintas mora no palácio, o que é estranho. Shag suspeita que Samu teve algo com o rei, mas não com Urzabum, que ama a esposa. Aspenais quer saber se Samu esconde a origem do filho, e Shag alerta para não mexer nisso. Aspenais insiste que deve saber se há outro herdeiro, mas Shag lembra a promessa de nunca revelar o pai de Urzabum. Ela só contaria a verdade se fosse condenada, mas tudo terminou bem. Está bebendo água para se preparar para reencontrar o filho. Aspenais elogia sua coragem. Darice chega e comenta a amizade com o eunuco, que só trouxe recado do general Arioque. Darice diz que vai sair. Malca põe os sobrinhos de estátua para ver se eles se acalmam. Zelfa elogia o jeito dela com crianças e diz que é uma pena Zaque não ter aceitado a adoção, pois ela seria uma ótima mãe. Talita e Samira chegam perguntando se é castigo. Zelfa diz que é brincadeira. Malca diz que é só para ver quem fica mais parado. Talita comenta que tem uma má notícia. Zelfa pergunta qual. Samira revela que o rei de Judá foi encontrado na casa de Ravina e preso com os fugitivos. Zelfa se desespera, teme por Zadok por causa da idade. Talita e Samira tentam acalmá-la. Beroso diz a Samu que agora estão sob o comando de Evil Merodach, que virou soberano. Samu questiona se ele honrará os deuses ou os trairá como pai. Beroso diz que Evil simpatiza com os hebreus e duvida que castigue Joaquim, pois são amigos. A atitude de Evil mostrará seu governo. Samu diz que isso pode levar a Babilônia à decadência se isso continuar. Darice chega, insiste em falar com Samu, que tenta adiar, mas aceita levá-la aos seus aposentos. Débora pergunta por que prenderam o avô, já que ele só ajudava o rei. Saul questiona se a acusação é justa. Zadok pede fé em Deus e convida todos para orar. Dana está nervosa. Ilana vai buscar ervas para uma infusão. Alguém bate na porta. É Levi, que oferece ajuda após saber do que aconteceu com o pai dela. Dana diz que só deu abrigo a Joaquim, qualquer hebreu faria o mesmo. Levi percebe que ela está abalada e promete cuidar dela quando se casarem. Dana responde que não podem casar, se recusa e chora, dizendo que não é mais pura. Levi fica olhando, chocado. Nebuzaradã chega à cela, ameaçando Joaquim e Ravina para revelar quem é o arqueiro que ajudou na fuga. Joaquim nega saber, Ravina mantém silêncio. Nebuzaradã pressiona e diz que vão falar, seja por bem ou por mal. Ravina afirma que medo e coragem são coisas distintas. Joaquim encara Nebuzaradã. Samu pergunta a Darice o que é urgente. Ela fala sobre o segredo do filho dela, Labas Marduk, que não é seu filho biológico. Samu avisa que não aceita chantagens, mas quer saber o motivo. Darice avisa que o segredo pode ser revelado, pois Aspenais e Shag conversaram sobre isso. Samu fica tensa ao saber que Urzabum tem as mesmas pintas que Labas, e que isso levantou suspeitas. Darice alerta que se continuarem o segredo de Labas ser filho de Rebeca e Urzabum pode vazar. Samu fica desesperada.
Nebuzaradã pressiona Joaquim e Ravina, ameaçando usar um alicate para arrancar a língua e arrancar uma confissão. Joaquim resiste, Ravina diz que não tem nada a revelar. Quando Nebuzaradã tenta cortar o dedo de Ravina, Daniel e Asher chegam, interrompendo a tortura. Daniel ordena que os prisioneiros sejam levados ao rei. Daniel manda Asher à cela da rainha para avisar sobre Joaquim. Levi pergunta a Dana o que quer dizer com não é mais pura. Dana revela que foi atacada e violentada à noite antes da viagem de Levi, e por isso se afastou dele. Ela chora, conta os pesadelos e implora para Levi não a abandonar. Ele, no entanto, diz que não pode se casar com uma mulher impura e vai embora. Ilana encontra Dana desesperada, tentando acalmá-la sem saber que Levi esteve lá. A rainha se sente aliviada ao saber que Joaquim está com pessoas confiáveis. Edissa agradece a Deus. A rainha agradece Asher, dizendo que ele chegou na hora certa para ajudar. Asher responde que é um prazer ajudar quem sofre injustiças. Ebed elogia a coragem de Asher e diz que só alguém como ele merece o amor de Joana. Asher concorda, lembrando as dificuldades que superaram. Edissa espera que tudo acabe logo. Asher acredita que Joaquim e Edissa também ficarão juntos e sairão em breve. A rainha elogia Asher. Arioque reclama a Rabsaris por avisar tarde sobre os prisioneiros. Rabsaris explica que Nebuzaradã foi buscar os traidores para levá-los à sala do trono. Nebuzaradã confirma que está cumprindo a ordem do rei. Rabsaris questiona Matias sobre a presença do escriba, que está acompanhando o pai, mas Daniel impede qualquer confusão e manda Matias esperar fora. Ravina concorda. Joaquim e Ravina são levados. Absalom atende um cliente quando Levi chega furioso. Absalom pede para sair do caminho. Levi quer saber se ele esteve com Dana e diz que não vai mais se casar com ela porque ela se perdeu. Absalom lhe dá um soco e avisa para não espalhar essa história. Levi pergunta se ele é o culpado, mas diz que vai embora e deixa Dana com Absalom. Absalom observa. Gadize pergunta a Matias o que aconteceu. Ele explica que os guardas prenderam Joaquim, Edissa e o pai, levando todos ao palácio. Gadize fica preocupada por Ravina. Matias conta que Nebuzaradã tentou torturar o pai, mas foram salvos a tempo. Eles foram levados à sala do trono. Gadize foi visitar Ebed no calabouço, que não sabia nada. Matias estranha, mas entende por causa do risco ao pai. Gadize acredita que Ravina ficará bem. Matias torce para isso. Abednego avisa ao rei que Daniel chegará em breve com Joaquim. Evil quer resolver tudo rápido. Beroso diz que hoje será lembrado e o rei deve mostrar força e autoridade. Shamira acrescenta que também precisa de sabedoria, mas confia que o marido está pronto para decidir. Beroso lembra que conselheiros mostram os lados. Shamiran diz que a decisão é do rei. Nebuzaradã chega com os traidores do rei. Evil observa sério. Deixe o seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se gostou, não esqueça de ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Obrigado!